Ok, pessoal, tentando mais uma vez. Problemas com a internet aqui. Boa noite. Boa noite, Mari. Ei, Leci, boa noite. Ei, Lu, boa noite. Colocando aqui o nome, o título da nossa live, que é, em outras palavras, é o poder do efeito placebo, tá bom? Para escrever tem que parar de cumprimentar vocês. Espera aí só um pouquinho que o negócio vai ficar bom. Isso. Pronto. Pinzei, como diz o outro. Ei, Vanete. Ei, Daisy. Ei, Janem. Ei, Rosângela. Acho que eu cumprimentei todo mundo. Farinha. Ângela. Helena. Isabel. E aí, pessoal, tudo bem? Esse é o horário mais concorrido de todos, então dá para ver que tem muita live acontecendo nesse momento, não é? Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre o efeito placebo. E a ousadia dessa conversa é pensar que nós podemos fazer o efeito placebo acontecer na nossa vida no dia a dia. E a minha inspiração é o livro do Dr. Joe Dispenza que se chama Você é o Placebo. É esse livro que é a minha inspiração para trazer para vocês as informações que eu vou trazer hoje, tá bem? Ei, Isabel. Enquanto as pessoas não chegam, todas ou mais um pouco, deixa eu contar para vocês o que vale a pena vocês saberem, que aqui do ladinho dos comentários no Instagram tem uma interrogaçãozinha. E essa interrogação é a caixinha para vocês colocarem as suas perguntas, caso você queira perguntar, ou até se você quiser comentar alguma coisa, quiser que eu leia, coloque aqui nessa caixinha de perguntas, porque vai ser muito mais fácil para eu acessar durante a live, ok? O que mais que eu tenho que falar? A live vai ficar disponível para visualização no IGTV e no YouTube logo depois que terminar aqui a nossa conversa. E no Facebook vai ficar disponível a partir de amanhã, tá bem? A gente hoje vai ter que falar um pouquinho do APV e não se esqueçam, me ajudem a lembrar da gente fazer uma foto ilógica lá pra frente na live quando a gente estiver muito animada com essa conversa. Pessoal, eu sempre faço uma conversa de 1 hora, juntando com as perguntas de vocês. A verdade é que tem muito assunto, né, para compartilhar com vocês, e muitas vezes eu temo não fazer sentido, então eu quero explicar bem explicadinho. E se por um acaso vocês não entenderem do que eu tô falando, para tudo e me pede para repetir. Me pede para explicar. A gente não precisa dar conteúdo demais. O que a gente precisa é fazer sentido com aquilo que a gente vai dizer para vocês, tá bom? Ei, Valquíria, ei, Alice, ei, Marisa, boa noite. Ei, Malu, ei, Célia, Leila, Ivana, Lília, ei, Lília, Mari, Geni, Keluca, Catita, Geni, já falei da Geni, tá? Isabel Machado, acho que já também, né? Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Então, eu coloquei aqui resumidamente na frente aqui do nosso trabalho, nós vamos falar um pouco sobre o poder do efeito placebo. E nesse dia, nessa noite, boa noite, eu quero mostrar, ei Bárbara, ei Lúcia,
eu quero mostrar para vocês 3 estudos, pelo menos 3. Tem um punhado de estudo, mas eu vou mostrar pelo menos 3 estudos que provam o quanto a nossa capacidade de pensar, de imaginar, de ter expectativas pode favorecer a materialização dos nossos desejos. Não parece? É aquela live que a gente não conseguiu fazer na semana passada sobre os milagres acontecem, sabe? É a mesma. Troquei de nome porque, sei lá por quê, troquei de nome para dar conta de fazer uma coisa com mais sentido, tá bom? Se eu pudesse dar um subtítulo para essa aula, pessoal, o subtítulo seria o seguinte: pensar, sentir e agir para a saúde ou remoer a doença. Tá bom? Seria esse um subtítulo. O que eu quero frisar com vocês aqui hoje é que a mente, ela é mais poderosa em afetar a nossa saúde e bem-estar do que nós podemos imaginar. No fim das contas, é isso que eu quero trazer para vocês, quando que nós temos habilidade, por meio da nossa mente, de trazer significado para a nossa vida, para a nossa prosperidade vital, para a nossa saúde, para a nossa vitalidade. E também vou contar para vocês que a gente consegue fazer mal na mesma proporção. Então, vou falar um pouco sobre o efeito placebo e também sobre o efeito nocebo. Porque o efeito nocebo é quando você fica tão crente que você vai se dar mal, que você consegue realizar o intento, entende? Então, a gente vai falar um pouco de cada uma dessas coisas. Tudo bem aí? Tudo certo? Nós podemos começar? Pessoal, com certeza vocês já ouviram falar de milagres. Ou então vocês já ouviram falar do quanto uma pessoa foi sugestionável, então da força da sugestão. Mas também vocês já devem ter ouvido falar sobre o poder da oração. E em termos médicos, como que a gente traduz isso tudo? A medicina chama de remissões espontâneas. Sabe aquela situação em que você não tem motivo para conseguir obter uma cura e aquela cura acontece? Então, na medicina, nós chamamos de remissão espontânea, mas a gente tem outros nomes para isso que a gente vai conversar hoje, né? Vamos olhar então com carinho para esse tal efeito placebo e entendermos por que uma substância que é dita inerte, ou seja, uma substância que não tem poder curativo nenhum, e que também não se deve a nenhuma má fé de nenhum profissional, porque a gente escuta muito falar isso, né? Sobre a homeopatia, as pessoas falam assim que a homeopatia é puro placebo. E fica parecendo que o profissional da homeopatia é um cara de mau caráter ou uma mulher de má índole, né? E que ela tá fingindo dar medicação. Isso não é verdade, claro, mas é muito comum dentro da homeopatia nós escutarmos esse tipo de crítica, né? Que a homeopatia é placebo, né? É bolinha de placebo, né? Que você toma. Então, o que nós vamos entender hoje, a capacidade que nós, enquanto receptores, enquanto pacientes, temos de nos abrir para uma substância dita inerte. Então, se a gente puder resumir isso de um jeito bem interessante, é assim: o efeito placebo, aliás, o placebo, a substância placebo, ela é inerte, ela não tem efeito. Mas o efeito placebo é outra história. O efeito placebo não é fruto da substância que você ingere, mas do conteúdo interno que você traz para poder assumir o efeito dessa substância no seu corpo, ok? Então, o que significa placebo? Placebo vem da palavra placeo, que significa agradar.
Então, é como se você fosse dar um agrado para aquela pessoa. E aquela pessoa de bom grado recebe o agrado. Eu não tinha pensado nisso, mas olha que interessante. Você está dando um agrado para a pessoa e essa pessoa está recebendo de bom grado. Esse é o efeito placebo. Que lindo! O efeito placebo é quando alguém te dá algo, um agrado, e você recebe de bom grado. Eu gostei disso, eu adorei, por isso que eu estou repetindo aqui com vocês. Então, o placebo em si, ele é inerte, mas o efeito do placebo não é. Então, eu queria contar para vocês, compartilhar com vocês 3 estudos. Um deles foi a primeira experiência que deu origem a todos os estudos a respeito de placebo. E depois mais 2 estudos comprovando como que o efeito placebo tem uma força e um poder importante para o nosso bem-estar e nossa saúde, tá bem? A primeira experiência que eu vou compartilhar com vocês é a experiência do Dr. Henry Beecher. Esse médico, cirurgião americano, ele trabalhou como médico, cirurgião, portanto, na Segunda Guerra. E lá pelo fim da Segunda Guerra, já faltavam suprimentos nos hospitais de campanha, né, da guerra. E esse médico tinha que operar um paciente, um soldado, com um ferimento muito sério. E ele sabia já, de antemão, que não tinha morfina suficiente para injetar nesse soldado de forma que ele pudesse ser anestesiado do excesso de dor que ele poderia sofrer. E o que o médico temia, acima de tudo, é que pudesse acontecer um choque cardiovascular por causa da extensão da dor que poderia acometer esse soldado. Bom, então, prosseguindo naturalmente, uma enfermeira que estava auxiliando o Dr. Beecher, ela então seguiu o protocolo natural, o protocolo que tinha para ser seguido, e ao invés de injetar morfina na seringa para aplicar, que era o normal de se acontecer na sequência de ações que a enfermeira tinha que fazer, ela resolveu injetar uma solução salina, como se fosse o passo da morfina, né? E imediatamente após a aplicação, aquele soldado se acalmou. E aí o Dr. Beecher pôde cortar, reparar, costurar, fazer tudo sem anestesia. O soldado sentiu pouca dor e não teve nenhum perigo, né? Não sofreu o choque que o Dr. Beecher temia. É claro que o Dr. Beecher ficou super impressionado com esse efeito, né? E ficou realmente convencido do quanto o efeito placebo tinha expressão. E a partir daí, ele começou, quando ele voltou da Segunda Guerra para os Estados Unidos, ele passou a estudar muito esse assunto e, estudando esse assunto, ele fez um estudo que mudou os rumos da medicina no sentido de fazer pesquisas. Eu não vou falar sobre esse tema hoje porque incumpridaria muito, mas o que eu quero dizer com isso é que, do mesmo jeito que se identificou o efeito placebo, as pesquisas também conseguiram identificar um tal de efeito nocebo, né? Então, na psicologia, muitos testes, muitas pesquisas foram feitas e significa o nocebo que o mesmo fenômeno pode trazer para você, por exemplo, uma substância que você considera boa, pode trazer um efeito placebo, e uma substância que você considera má, mesmo não sendo, pode fazer o efeito nocebo para você. Então, significa o efeito nocebo que o mesmo fenômeno pode ser usado para causar mal ou para prejudicar alguém. Podem ser usadas substâncias,
né? Da mesma forma como no efeito placebo a gente usa substâncias, mas também podem ser usadas maldições, voodoo, etc. Aquilo que você acredita que está rolando, que está acontecendo, que é possível de chegar até você, realmente pode ter um efeito em você. Tudo dependendo do quanto você abre de bom grado, né? Até para o mal a gente faz uma concessão interna, né? A gente abre. Um exemplo disso são aquelas pessoas que tomam um remédio alopático já esperando pelos efeitos colaterais daquele remédio. É muito possível que essa pessoa tenha todos os efeitos colaterais que ela espera quando ela é muito aberta à sugestão, quando ela é muito aberta à expectativa e à impressão, tá certo? Gostaram aí desse caso? Vocês já tinham ouvido essa história do Dr. Henry Ditcher na Segunda Guerra? Quem já sim e quem não, coloca assim para mim. Só para a gente poder fazer uma dinâmica aqui de troca nessa live. A gente vai passar então para a segunda experiência. Ainda não recebi feedback de ninguém aqui. Não sei se vocês estão realmente ligados, conectados aqui com a conversa. Ah, Alice, obrigada. O primeiro sim. Então, você já tinha ouvido então, é isso? E a Lívia falou que não tinha ouvido ainda. A Vera Festinino, a Teca também não tinha ouvido, legal. Então, para algumas pessoas eu tô falando uma coisa nova. Eu fico feliz. Gente, a segunda experiência que eu quero compartilhar com vocês hoje é a seguinte. Foram feitos 2 estudos recentemente na Universidade de Toledo. E esses estudos trouxe mais luz à ideia do poder da mente sobre os acontecimentos e a percepção de uma pessoa. Então, olha só. Para cada um desses 2 estudos feitos pela Universidade de Toledo, os pesquisadores dividiram grupos de voluntários saudáveis. Então, escolheu-se 2 categorias. Estou adorando o feedback de vocês. Obrigada demais. Então, nessa pesquisa foram escolhidos 2 grupos voluntários saudáveis e foi identificado, de acordo com respostas a um dado questionário, o diagnóstico de pessoas otimistas e pessoas pessimistas. Então, imagina aí 2 grupos de pessoas saudáveis. Essas pessoas passaram por alguns testes e diagnóstico, testes que validavam o efeito, a personalidade pessimista ou a personalidade otimista. E esses grupos, então, passaram por um estudo. Por 2 estudos. O primeiro estudo, essas pessoas receberam o placebo, mas a substância era inerte, uma substância que tinha a ideia de ser um placebo, né? E foi dito para essas pessoas que aquilo era uma droga e que ia fazer mal para eles, ia fazer com que eles se sentissem mal-estar para valer. E então, o resultado dessa pesquisa, eu já vou direto para o resultado, foi que os pessimistas tiveram uma reação negativa mais forte a essas substâncias inertes do que os otimistas. Entende? Olha só, quando você diz para uma pessoa, isso aqui, vamos supor, eu não tenho nada aqui para dizer que é uma pílula, mas vamos supor que isso aqui é um remédio, né? Tem uma aguinha aqui dentro. Isso aqui é um remédio e esse remédio vai te fazer muito mal. E na verdade só tem aguinha aqui. O pessimista fala, puxa vida, fiquei mal demais com esse negócio. E o otimista fala, não fiquei tão mal assim. Vocês entendem? Tem uma diferença de comportamento importante. No segundo estudo, os pesquisadores deram de novo uma substância inerte, quer dizer, placebo, mas disseram que aquela pílula, né, aquela informação
e a fazer as pessoas dormirem, descansarem, terem bom sono. Os otimistas relataram sono muito melhor do que os pessimistas, ok? E lembrem-se, eles estavam tomando apenas uma pílula inerte, eles não estavam tomando nada de medicamento. Assim, o que a gente conclui, né? Pessimistas respondem mais negativamente a qualquer sugestão devido à expectativa do pior cenário. Então, o que acontece? Inconscientemente, a farmacinha interna daquela pessoa, né, que é mais pessimista, vai produzir uma química que faz mal, ok? E por outro lado, os otimistas, que respondem mais positivamente, né? Mais positivamente a sugestão, eles fazem isso pela esperança que eles carregam de um futuro melhor. Como se, inconscientemente, eles produzissem uma química específica, por exemplo, que favorecesse a ajuda do sono. Então, existe um efeito orgânico, químico, que é favorecido pela susceptibilidade mental, emocional à sugestão. Entenderam? Tá fazendo sentido? Tá clareando para vocês por que a gente fala que pensar positivo é bom? Eu costumo dizer que não é suficiente, mas é bom, tá bom? A pergunta que fica, então, é qual a porcentagem de doenças se devem aos pensamentos negativos do efeito nocebo? Essa pergunta, gente, não é pra gente responder hoje. Essa pergunta é só pra gente perguntar, tá bom? E vocês vão colocando aí a barbichinha de vocês de molho para saber qual é o grau de facilitação que você tá dando para vírus, bactérias, para doenças autoimunes e etc. Tá bom? Qual é? Vou repetir a pergunta, hein? Isso mesmo, Teca. Como se a gente enganasse o cérebro. Porque, na verdade, o cérebro aceita qualquer pensamento. Isso é muito legal. O que você pensar com a sua mente, o cérebro admite como verdade. E é ele que produz a química. Muito bom, isso mesmo. Então, a pergunta que eu vou deixar para vocês aí degustarem. E quem gostar de anotar, é a hora de anotar, porque eu costumo pedir para os meus alunos. Os alunos da PV têm um caderninho, sabe? Então, são 2 caderninhos. O da PV é o caderninho da saúde e o pessoal do grupo das constelações, os alunos da constelação, tem o caderninho sistêmico. Então, esses caderninhos, eles vão ajudando você a fazer anotações. E você que ainda não é meu aluno ou minha aluna, pega já um caderninho aí para você e anota todas as coisas que são interessantes aqui da live, tá bom? Porque com o tempo, né, você vai virar meu aluno, com certeza. E aí a gente vai conversar mais extensamente sobre isso tudo. Então, olha, qual é a porcentagem de doenças, a pergunta da medicina, qual é a porcentagem das doenças que se devem aos pensamentos negativos do efeito nocebo? Tá certo? E agora eu vou para minha terceira experiência, terceiro estudo para apresentar para vocês mais uma prova de como a nossa mente é poderosa quando ela põe uma coisa, sabe aquela história de a pessoa botou uma coisa na cabeça, acabou? Sabe esse negócio? A hora que você põe uma coisa na cabeça, você enfia a coisa lá na cabeça e fica com ela, ela vira verdade, gente. Então, cuidado com as coisas que você escolhe tornar verdade para o seu pensamento, para os seus sentimentos e para as expectativas que você coloca aí na sua vida, tá? Então, esse próximo estudo foi feito por uma autora que eu estou admirando demais. Ela se chama Ellen Langer, é uma psicóloga, junto com outra psicóloga chamada Alia Crum. Em 2007 fizeram um estudo, elas são de Harvard, e elas fizeram um estudo da seguinte forma:
reuniram 84 camareiras para mostrar o quanto a mudança de percepção altera o nosso universo material. Então, olha só, o nosso pensamento, o nosso jeito de olhar a realidade transforma a realidade, tá certo? A gente tem esse poder. Então, no começo do estudo, nenhuma das camareiras sabiam que a rotina de trabalho que elas realizavam excedia em muito a quantidade de atividade física saudável recomendada pela Sociedade de Cirurgia Geral dos Estados Unidos, que era de 30 minutos. Bastava 30 minutos por dia para você se exercitar, para você ser considerado uma pessoa que se exercita e que tem saúde a partir do exercício físico, ok? Elas não sabiam dessa informação. 67% dessas mulheres, dessas 84 mulheres camareiras escolhidas para o estudo, disseram que não praticavam nenhum exercício, que não praticavam exercício físico regularmente, praticavam de vez em quando. E 37% desse grupo de 84 disseram que não praticavam de jeito nenhum, que não praticava exercício físico de jeito nenhum. Então, após recolher essas informações, essas mulheres foram divididas em 2 grupos, tá bem? As pesquisadoras explicaram para o primeiro grupo o nível das atividades que elas faziam, relacionando isso com o número de calorias que elas eram capazes de queimar durante o horário normal de trabalho, contando para elas que eram exercícios suficientes para elas perderem peso, para elas terem boa saúde, e ensinaram também formas de elas fazerem aquelas atividades que elas já faziam e alguns exercícios que eram importantes para a saúde delas, para elas observarem durante o trabalho, a evolução do trabalho delas, né? Eles não deram essas informações para o grupo 2. Então, o grupo 1 recebeu a informação de que o que elas faziam já era sensacional para a saúde, e o grupo 2 ficou sem nenhuma informação, e esses 2 grupos não tiveram possibilidade de se comunicar durante o período da pesquisa. Um mês depois, as pesquisadoras foram avaliar os resultados e descobriram que o primeiro grupo perdeu, em média, em um mês, porcentagem de gordura corporal, e elas também reduziram o nível da pressão diastólica sanguínea. Mesmo não tendo começado uma rotina de exercício físico uma rotina nova de exercício físico, mesmo não tendo mudado nada nos hábitos alimentares, não mudou nada na vida delas. Elas apenas tiveram uma informação que gerou uma transformação, né? E o outro grupo, quando foi avaliado, ele permaneceu inalterado, não teve nenhuma modificação nas medidas das outras mulheres, das mulheres do grupo 2. Ok, pessoal? Que tal aí para vocês isso? Tá fazendo sentido? Tá sendo bom? Olha só, por que a gente hoje... Por que hoje nós somos todos fissurados, estamos todos fissurados buscando mais informação? Porque a gente sabe que a informação é capaz de trazer transformação, caso você aplique essa informação no seu dia a dia. Se a pessoa que escutou essa conversa fala assim, que bobagem, nem vou pensar nisso. Se ela pensasse só isso, que era uma bobagem, ela não ia ter o efeito placebo desejado. Vocês concordam comigo? Então, é por isso que nós hoje sabemos o quanto a gente pode aprimorar a nossa saúde, o nosso bem-estar por meio do conhecimento, né? Então, se a gente perguntar
Nós podemos alterar nossa realidade a partir do nosso pensamento? Se eu agora fizer essa pergunta para vocês, gente, vocês acreditam, depois que eu contei essa história toda aqui para vocês, que vocês são capazes de alterar a realidade material de vocês a partir de um pensamento, de uma sugestão, de uma expectativa? Vocês vão me dizer sim ou vocês vão me dizer não? Me contem aí o que vocês acham a partir disso tudo que a gente conversou. É aí que reside o poder das nossas crenças. É aí que o efeito de uma oração tem expressividade. Vocês estão comigo, pessoal? Vocês estão aqui? Ninguém me respondeu nada. Tô esperando. E eu vou dizer mais para vocês, pessoal. Pesquisas recentes na área da psicologia estima que 70% dos nossos pensamentos são negativos e redundantes. Redundantes quer dizer, a gente pensa a mesma coisa todos os dias, dias seguidos. Obrigada, gente. Eu vou entender esse coraçãozinho aqui como fazendo sentido para vocês, é isso? Tá bom? Então, o que você pensa é o que você experimenta. E o que você experimenta e pensa é o que se torna realidade para sua vida. Essa é a conclusão que esses estudos mostram pra gente. Então, você é o efeito placebo para si mesmo. Ah, agora que eu vi que o negócio estava aqui parado, agora que eu tô vendo. Joia! Ótimo, isso aí, pessoal. Se você, você é o efeito placebo também é o nome de um livro do Dr. Joe Dispenza. Foi de onde eu tirei grande parte do material que eu trouxe aqui para vocês hoje. É um autor que tem trazido para nós a importância de a gente considerar que nós somos os criadores da nossa realidade. Eu vi, agora que eu vi, verdade. Obrigada, viu, Teca? Que lindo. Então, saúde, eu quero repetir essa frase que eu falei lá no início, né? Pensar, sentir, agir para a saúde ou remoer a doença. Eu fiz um minuto essa semana, um minuto bem brava, porque tem gente que me pergunta assim, doutora Elaine, o que eu faço para baixar meu colesterol? Doutora Elaine, o que eu faço para melhorar minha asma? Doutora Elaine, o que eu faço para... Tá bom, todo mundo tá querendo melhorar, mas tá todo mundo focado na doença. A doença tá vindo antes do que qualquer coisa. E se vocês querem mudar, se vocês querem fazer o turnout, né? Assim, virar a chave, se vocês querem mudar a realidade de vocês, vocês precisam começar a pensar a saúde ao invés de começar pensando na doença. Ah, esse é o meu problema. Tá bom, e qual é a sua solução? Começa a pensar primeiro na solução. Remoer doença nunca trouxe saúde para ninguém. E outra, fazer exame também não traz saúde para ninguém, não. Ok, você tem diagnóstico, mas até que ponto que o rótulo, o diagnóstico, o nome da doença vai te trazer mais remordimento na doença? É uma pergunta que eu deixo para vocês. Eu não tenho certeza disso, mas de acordo com esses estudos que a gente viu aqui, tem muita chance de a hora que você tem um diagnóstico e você coloca um rótulo, acabou. Aquilo ali, às vezes, é para o resto da vida. Quantos de vocês já ouviram falar que hipertensão é para o resto da vida? E diabetes é para o resto da vida? Eu conheço vários, e agora já posso falar vários, autores que tratam de diabetes e hipertensão de uma forma que a pessoa não precisa mais usar remédios antihipertensivos, antidiabéticos. Por quê? Porque encontraram um jeito de ter um estilo de vida completamente diferente e que é um jeito de viver com saúde. Essa é a proposta
do APV. Essa é a proposta da Academia Prosperidade Vital. Eu tenho um sonho, pessoal, e o meu sonho é levar saúde para todas as pessoas, mas não na forma de remédio, sabe? Você vai lá no posto de saúde e pega remédio. Isso não é saúde, isso é controle da doença. E tudo bem, tá tudo certo quem quer controlar a doença, mas quem quer cura, quem quer saúde, tem que buscar pensar a vida saudável. Tem que pensar, falar de saúde, tem que agir e sentir a saúde. É muito diferente. Por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer e ela só pensa que ela tá gorda, e ela só come comida que engorda, e ela só tem olhos para as coisas que aumentam o peso. É difícil para essa pessoa perder peso, porque todo o organismo dela está em consonância com esse pensamento. Então, ela precisa mudar a chavinha, né? A chavinha que comunica com o corpo. Olha só, nós já estamos tendo um estilo de vida de gente magra. Olha só, a gente toma chá no meio do dia, a gente toma bastante água ao longo do dia, a gente come muitas verduras, a gente come frutas saudáveis, não frutas muito doces o dia inteiro, a gente atende nosso tipo constitucional. Tudo isso, pessoal, é informação que você manda para dentro de você. E a hora que você manda uma informação legal, o seu corpo age com uma química legal. Esse é o poder das nossas proteínas, sabe? Eu vou dar uma aula de proteína qualquer dia desse, ainda estou estudando esse caso. Mas é o que nos conta que a nossa genética não é soberana mais. Ao contrário, a epigenética, aquilo que está para além da genética, é que define qual a qualidade da nossa saúde. Nem todos os genes são ligados. Alguns ficam adormecidos uma vida inteira, dependendo do estilo de vida que você adota no seu dia a dia. Aquilo que você repete todo dia vai fazer toda a diferença para a totalidade do seu corpo-mente, né? Que a gente tem que falar aqui o tempo todo. Raquel, o nome do autor é Joe Dispenza, J-O-E Dispenza com Z no final, tá bem? Ele tem outros livros também, todos muito bons, muito interessantes. E o livro chama Você é o Placebo. Para quem perguntou aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aqui, acho que não tem. Ok. Então, pessoal, já que não tem nenhuma pergunta e a gente pode conversar um pouquinho sobre o APV, nós estamos em franco movimento de lançamento do APV novamente. A gente vai... Pessoal, essa coisa é muito interessante. Quando eu comecei a trabalhar com APV, eu não tinha nada. Eu não sabia que curso que eu ia dar. Quando apareceu o nome, eu ainda não tinha escrito o curso. Eu não sabia nada. Mas eu sabia que eu tinha muita informação boa para passar adiante. E sabia que eu adorava dar aula, como adoro de fato. E esse curso está crescendo. Ele está ficando bonito, ele está ficando delicioso. As minhas alunas estão evoluindo, os meus alunos estão crescendo. E eu fico muito, muito, muito feliz por eu estar fazendo algo que eu amo fazer, que é ensinar. E ainda poder falar de algo tão rico, precioso, como é a saúde. Eu sou uma pessoa que gosto de saúde desde que eu me entendo por gente. Eu gosto desse tema, eu gosto de procurar coisas saudáveis. E a gente foi aprendendo ao longo da vida, né? 25 anos, mais de 25 anos aí na carreira como médica, né? A gente foi adquirindo um punhado, né, de conhecimento e a gente quer transferir isso, a gente quer passar isso adiante. Tudo que eu falo com vocês nas lives são coisas que eu também falo no APV. Fala assim, doutora Elaine, eu tenho que comprar o APV para fazer parte da turma de alunos. Claro, isso tem, mas para aprender o que eu ensino, você não precisa de fazer parte do meu curso, não.
Você só precisa de fazer parte do meu curso se você quiser estar junto comigo, se você quiser estar junto com essa turma que pensa semelhante. Porque vocês já devem ter notado que muitas vezes a gente tenta levar a saúde para nossa casa e as pessoas nos rechaçam. Vocês já devem ter passado por isso, né? Então, gente, vocês têm que ter uma turma boa, porque na turma boa você vai ter o apoio que você precisa para poder, ó, deslanchar no seu objetivo em relação à sua saúde. Obrigada, pessoal. Tô vendo aqui os comentários. A Lisete falando, você é linda, voz deliciosa de ouvir. Eu tenho uma voz grave, né, Lisete? Obrigada, meu amor. Deixa eu ver quem mais. A Yara falou, seu cabelo está lindo como a sua voz. Ô, gente, obrigada. Vocês são doces, anjinhos, né? Então, pessoal, é por isso que a gente tá nessa luta e nessa lida, porque as pessoas falam assim que parece que é fácil, né, esse mundo digital. Não, ele não é fácil, ele é muito trabalhoso e sem a minha equipe eu não seria ninguém para fazer isso, porque é muita coisa pra gente dar conta de fazer acontecer, né, pra gente trazer tudo que a gente traz para vocês. Então, vocês já conheceram a Mariana, né? Que falou comigo na live de segunda-feira. E agora, ainda temos a Alice e o Murilo, que são pessoas que estão segurando, né? Carregando o piano para que as coisas aconteçam aqui na frente da câmera, né? Eu sou grata, imensamente grata a essas pessoas lindas que me ajudam. E eu sou imensamente grata por essa sementinha cair em terreno fértil. Por isso que eu já chamo todos vocês de ei, pessoas saudáveis! Sim, vocês já são, porque vocês já estão aqui nesse caminho de trazer a saúde para a vida de vocês. E nós estamos vivendo um momento muito importante, um momento ímpar, um momento em que é muito mais fácil conversar sobre doença, é muito mais fácil desanimar, é muito mais fácil desesperançar. E a gente quer exatamente o oposto. A gente quer levar esperança, a gente quer levar boa vontade, a gente quer levar carisma, a gente quer levar também os puxão de orelha, como eu dei nesse minuto, né? Puxão de orelha, não vem me perguntar de doença, porque a gente é um todo. A doença é só uma parte. E eu quero tratar do todo. Porque faz sentido um corpo sem mente, pessoal? Faz sentido uma mente sem corpo? Não faz sentido. Como é que você vai cuidar do seu espírito se o seu templo está adoecido? Entende? É por isso que nós estamos falando de uma inteireza, de uma totalidade. Não vale vocês me perguntarem de doença, tá bom? Não quero saber de pergunta de doença, não. Me ajuda aí. Me pergunta de saúde, que nós vamos conversar. Vai ter conversa vai ter muita conversa. Ei, Renata! Doutora Renata, tudo bem, minha linda? Você entende essa conversa, né, Renata? Porque você é homeopata. E homeopata gosta de falar de saúde, não é mesmo, gente? Claro, gente, que nós somos uma totalidade. Quando a gente expressa essa totalidade que nós somos, ela não é só saúde, mas à medida que a gente consegue trazer isso à luz. A gente teve uma experiência linda hoje no grupo de alunos da Constelação. Foi muito interessante, olha só. A gente teve uma aluna que colocou uma experiência pessoal no grupo e logo ela apagou, mas eu já tinha lido. Eu estava ali atenta e via a mensagem que ela tinha escrito e eu tinha adorado o comentário dela, porque ela estava falando dela mesma, ela estava se expondo para o grupo. E aí ela apagou e eu falei, não apaga não, volta, tão lindo isso, tão rico essa partilha. E eu tenho certeza, e ela expressou no grupo, que à medida que ela foi tornando público aquela história que ela estava contando, ela foi resolvendo algumas coisas dentro dela. Entende como é lindo o trabalho de grupo? Como no grupo a gente pode fazer isso, ó, abarcar
muito mais conhecimento, porque não sou só eu ensinando, é uma turma inteira ensinando e aprendendo junto, né? Adoro homeopatia, sim, eu também adoro homeopatia, eu falo que eu amo homeopatia. A Cida tá falando assim: estava sem acompanhar as lições. Meu marido adoeceu há 3 semanas. Eu tentando cuidar da minha saúde mental e física. Eu entendo demais, Cida. Existem momentos que o desafio cresce, não é? Tem vezes que a gente tem um desafio assim, mas tem hora que esse desafio fica gigante. A vida, ela nos apresenta oportunidade de aprendizado sempre. E aí, como que a gente lida com a doença do marido, pensando na saúde ou pensando na doença? A gente lida se desgastando ou a gente lida se abastecendo? Percebe? São pequenas coisas, são pequenos movimentos que você fazendo, você muda completamente a sua mente, a sua mentalidade, o seu mindset. E a hora que você muda o seu mindset, não tem jeito de você fazer do mesmo jeito. Gente, vou contar isso pra vocês. Eu já contei isso aqui numa live, mas eu vou repetir. Bom, antes de eu falar isso, deixa eu finalizar essa história aqui com vocês, né? Saúde ou doença vai acessar a nossa farmácia do mesmo jeito, essa farmacinha interna que existe dentro de nós, e vai alinhar a química, adequando. Se eu penso saúde, vai adequar uma química de saúde, se eu penso doença, vai adequar uma química da doença, tá? E porque o nosso cérebro, ele não tá se importando se é mentira ou se é verdade. Ele é um órgão que tá ali para produzir. De acordo com a informação que você manda, a produção vai acontecer, tá? Então, não importa. Se você mandar placebo ou nocebo, você vai ter uma química correspondente. Tá valendo? Isso ficou claro para vocês? A mente, então, ela é influenciada por condições e por circunstâncias e situações externas. E aí, quando você altera essa influência, você altera a sua realidade material. E eu tô falando de realidade material, não é só conseguir comprar uma casa quando o mercado não tá bom, ou vender quando o mercado não tá bom, que é o meu caso aqui, que eu tô passando por isso. Não é também só ganhar dinheiro ou só ter sucesso profissional, mas também a realidade corporal, física. A física traz essa história da matéria, né? Então, a sugestão, a habilidade de você receber o sugestionamento e fazer com que isso seja verdade, vai te dar também a possibilidade ou não de tornar verdade aquele aprendizado que você tiver. A Renata tá falando, yes, tudo é oportunidade de aprendizado. Verdade. Uma grande oportunidade, até os desafios, né, gente? Eu acho que eu li o que vocês comentaram aqui na caixinha de perguntas, parece que não tem nenhuma perguntinha. Vocês estão, Lex Trex Tchau Despaca, sabendo muito. E eu fico aqui, então. Deixa eu ver o que mais que a gente precisa fazer uma foto ilógica, né? Vamos fazer uma foto ilógica enquanto não surge nenhuma conversa, nenhuma pergunta? Vamos lá. Vamos fazer o quê, hein? O que a gente pode fazer? Alguém de vocês podia me falar de uma pose bem lógica aqui, né? Minhas alunas aí que estão na live, me dá uma sugestão de pose lógica pra gente fazer aqui. Vamos lá, meninas, falem comigo. Acho que a gente podia fazer... Bom, não tô recebendo nenhuma resposta de vocês. Não sei se tá demorado, o que tá acontecendo. A Cida tá falando, e como aprendemos, gratidão. Gratidão minha também, porque se vocês não estivessem do lado de lá, da telinha, né? Como a gente dizia antigamente, se vocês não tivessem do lado de lá da telinha,
a gente não teria como também, por quê, né, fazer o que a gente está fazendo aqui. A Alice está falando as mãozinhas de dúvida. Como é que é mãozinha de dúvida? Assim? Assim? Como é que é assim? E a Vanete olha pro nariz e faz um bico. Então tá, vamos fazer uma mãozinha de dúvida primeiro e depois a gente faz o nariz e um bico. E agora vocês podem parar de me mandar fazer careta, tá bom? Alice, valendo, mãozinha de dúvida. Deu certo aí para vocês? Eu sugiro que vocês publiquem com a mensagem dessa live e que vocês me marquem para a gente poder marcar vocês de volta. Topam isso? Deixa eu ver aqui. Estou acompanhando você agora, estou gostando. Quem tá falando? A Alice. Alice Alves. A Yara, mão no queixo, assim, né? Deixa eu fazer o bico aqui que a Vanete me pediu. Vanete, deixa eu ler aqui. Olha pro nariz e faz um bico. Olha pro nariz e faz um bico. Deu certo? Vocês são engraçados demais, gente. Adoro. Legal. Deixa eu ver. A Raquel tá falando assim, é a primeira vez que assisti a senhora, transmite sabedoria e paz. Obrigada, Raquel. Eu tenho hora que dou gargalhada, tem hora que eu falo alto. Obrigada, meu bem. Obrigada por você estar aqui. Tomara que tenha feito sentido toda essa conversa para, né, para agregar aí na sua vida, na vida das pessoas à sua volta. Você gostou? Foi da careta, né, Catita? Ah, menina. Fala sério. Gente, então é isso. Teca, é isso, já tem que suar, né, Teca? Muito bom. Pessoal, então é isso. Se a gente puder fazer um resuminho da live de hoje, a gente diria o seguinte, olha, você pode pensar a saúde ou você pode remoer a doença. Isso é uma escolha e você tem essa escolha. Lembre-se que você pode escolher. Doutora Elaine, eu não dou conta de fazer isso sozinha. Vem para o nosso grupo de estudo. Vem estudar com a gente, porque aqui você vai ganhar força. Claro que tem muitos grupos de estudos interessantes, mas o nosso, a gente sabe falar sobre ele. A gente tem compromisso, a gente honra aquilo que a gente promete, a gente tem muita transparência no que a gente faz. O que a gente não entrega, a gente não anuncia. Se vocês perceberem, quando vocês virem qualquer propaganda nossa, vocês vão ver propaganda que não é assim que chama mais, né, gente? Chama, sei lá. Ai, não lembro o nome. Mas se vocês virem qualquer coisa assim, vocês vão ver que o que a gente fala é o que é. A gente tem transparência como um valor. E a gente não vai contar mentira para vocês hora nenhuma. Claro que esse curso não é para todo mundo. Claro que não é todo mundo que sente a vontade para falar de saúde, né? Tem gente que... Então, resumindo, pensar a saúde ou remoer a doença? É uma pergunta. A mente é mais poderosa em afetar nossa saúde e nosso bem-estar do que nós imaginamos. Então, por que a gente não usa os nossos pensamentos como dando a eles um efeito placebo? O efeito placebo é aquele que cria uma realidade que eu ainda não tenho. Então, é aquela hora que você tem que ser muito ilógico para produzir uma coisa bem diversa aí para sua vida, tá? Acho que foi isso. Deixa eu ver se eu falei tudo do resumo, porque eu fico tão animada com as coisas que vocês escrevendo aí que eu fujo um pouquinho. Mas é isso mesmo. Deixa eu ver o que mais que vocês falaram aqui. A Geusa tá falando também, a conheci recentemente, gostei muito, obrigada, meu bem. A Cliene falou, você transmite tranquilidade, muita yoga, muita meditação, e eu tenho uma gratidão enorme ao yoga e à meditação e a todas as pessoas que me ajudaram no processo desse caminho, que foi maravilhoso para mim. E a Alice Silva tá falando que é sempre bom ouvir, ok?
Mariana, criativos. Mariana, não entendi não, cara. Me explica melhor. Diva, tô exercitando o poder da minha cabeça e vendo o resultado no meu braço. Verdade, Diva, parabéns por isso. Excelente. Tenho muita acidez na boca. Será se é ansiedade? A Alice perguntando. Alice, o que você come? Quando a gente fala de sistema digestivo, a gente precisa pensar o que eu estou comendo. O que eu estou ingerindo que o meu organismo não está digerindo? Olha, outro trocadilho legal. O que eu estou ingerindo que o meu organismo não está ingerindo? Faça essa pergunta. Eu não vou dar resposta para vocês, não. Eu vou dar perguntas, tá bom? Cida, quero minha médica de volta. Oh, gente, para de chorar. Ah, os criativos, entendi, Mariana. Vocês vão ver criativos por aí, porque a gente está divulgando nosso APV, né? Mas, veja, os nossos criativos, a gente não fala nada que a gente não é capaz de sustentar. Nós temos como pilares, compromisso, a gente se importa com as pessoas, a gente quer as pessoas. Eu digo para vocês que eu respondo cada uma das observações que vocês fazem no Instagram, no Facebook. Tem muitas coisas que não são gostosas de ouvir, mas que eu respondo todas. Eu respondo pessoalmente porque eu me importo. Eu quero conhecer vocês. Eu quero mesmo. E a gente tem muita transparência. Então, esses valores a gente carrega nesse time forte que a gente montou para poder dar conta desse recado. Trigo, pode tirar o trigo e experimentar, né? 40 dias sem trigo, vamos lá? Desafio de 40 dias sem trigo, yes! Vai ser muito legal, experimenta. Gente, água com limão, lembra? Tá aí nas minhas dicas. Entra pro grupo, participa do nosso grupo tá dando umas dicas sensacionais. Tá lá no nosso feed de notícias, tá bom? Sim, também os medicamentos podem alterar. Pensa em tudo que você está fazendo que pode estar alterando a sua saúde e reflita qual a saúde que você quer para si. Muitas vezes nós nunca pensamos nisso. Geralmente a gente só pensa no problema, a gente não pensa na solução. Começa a pensar na solução. Gente, nosso tempo está acabando. Isso mesmo, Alice, o grupo de Telegram tem as pílulas de ânimo. Lá na bio, na biografia aqui do Instagram, você encontra o caminho para chegar lá. Chega lá. Vai, acompanha a gente. Vamos junto, gente. 1 hora a gente vai fazer a diferença que a gente precisa para nós mesmos. E aí a gente vai poder contar para muita gente. A gente vai poder fazer diferença na vida de muita gente. E a gente só faz pela experiência. A gente só chega lá porque a gente testou e deu certo para nós. Ok? Eu posso dizer para vocês que eu tenho saúde. Eu não tomo nenhum remédio alopático nos meus 53 anos de idade. E sou muito, muito feliz com a escolha de vida que eu fiz para mim. E é por isso que eu quero passar isso adiante. Porque eu tenho muito para contar. Muito. E não foram poucos os desafios, né? Foram muitos os desafios até aqui. Tá bom? E é assim que a gente se torna mais forte e mais poderosas, tá bom? Pessoal, 1 minuto só pra gente fechar. Beijos pra vocês, amei falar sobre isso, amo falar de ciência. Então, todas as vezes que eu tenho essa oportunidade, eu sei que é um assunto chato, mas eu degusto, tá bom? Beijos pra vocês, ótima noite e a gente se vê por aí, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Se vocês puderem, entrem para o nosso Telegram, entrem para o nosso grupo de WhatsApp para a gente participar do Desafio Prosperidade Vital. Esse desafio vai ser de 7 dias e a gente vai fazer miséria nesse desafio. Miséria ou prosperidade, melhor dizendo, né? Tchau, tchau, gente. Até mais.